Bom dia, amigos e visitantes da Cooper Citrus Expo Digital. Meu nome é Daniel Pierre Vitória, sou engenheiro agrônomo. Estamos aqui hoje para falar sobre o manejo de trips e bacteriose em cebola. Dando sequência à nossa apresentação, essa é a terceira apresentação de um ciclo de 3 sobre cebola. Hoje nós iremos falar da interação que existe entre o ataque de trips e muito ligado à incidência de bacteriose, certo? Então, a gente vai ver no slide onde são as principais espécies de trips que atacam a cebola, são essas 4 que vocês estão vendo. O trips, existe mais de 50 espécies de trips catalogadas na natureza. Quase todas elas, né, na grande sua maioria, é transmissora de algum tipo de virose. Esses 4 são os principais que atacam a cebola, causando grandes perdas, tanto da qualidade quanto na produtividade. Eles, por serem essa espécie de trips, todos eles são vetores principalmente de virose, como eu disse anteriormente, mas até então pouco se conhecia sobre a virose em cebola, mas já existem relatos na África do Sul, nos Estados Unidos, de virose sendo transmitida para a cebola através dos trips, tá? Então, a gente vai comentar um pouco sobre o que se deve ser feito para manejar o trips e, na sequência, com o manejo da bacteriose. Continuando, a gente pode notar que o trips, né, as espécies de trips, elas sobrevivem não só na cebola, ela ataca diversas espécies de valor comercial, né, e várias espécies de plantas daninhas, transmitindo virose em quase todas elas, como eu disse anteriormente. Então, se você cultiva abóbora, quiabo, tomate, feijão, alface, com certeza, algodão, com certeza você já teve o prazer de conhecer uma planta com virose. E grande chance dela ter sido transmitida por trips, tá? Por que dessa importância de a gente conhecer as plantas que são atacadas ou hospedeiras, né? Isso vai influenciar diretamente no manejo dessa doença, né? Desse inseto, perdão, que está ligado à doença. Então, é importantíssimo a gente ter consciência que quando você controla o trips na cultura comercial, se você não controlar a planta daninha ou uma cultura próxima que você abandonou por um motivo ou por outro, você está mantendo um foco de ataque e de reinfestação desse inseto para a cultura. Isso é um dos fatores importantíssimos para você ter sucesso no manejo. Então, vamos deixar bem claro que não é só aplicar inseticidas, né, recomendados na dose certa, que você vai ter sucesso. A gente tem que ter uma gama de ações para poder ter sucesso maior no controle dessa praga, tá? No próximo slide, a gente vai ver o ciclo do trips, né? É um ciclo bem didático, né? Lógico que existem fatores, vamos dizer assim, climáticos e da cultura que influenciam nesse ciclo para se completar. O interessante é que, mesmo dependente do fator climático, uma fase dele é no solo. Isso é importante a gente conhecer essa fase no solo, né? Que é um dos fatores talvez mais importantes de reinfestação. Mas, sendo bem didático, a gente vai notar que o adulto vive em média de 13 a 15 dias, né? Ele coloca o ovo no interior das folhas da cebola, né? Onde eles também eclodem, né? Depois de 4 dias. O trips, ele tem dois ístares, né? As larvas passam por um ístar, o primeiro ístar que dura 2 dias e o segundo ístar também que aproximadamente dura 2 dias. Isso nós vamos ver ali na próxima, mais para frente, que é na folha da cebola. A partir do segundo íster, esse ciclo, essa larva, ela obrigatoriamente sai da planta. Como ela não tem asa, vocês podem ver, ela praticamente se joga ou desce da planta, né? Vai em direção ao solo para poder completar o próximo fase, que é da pré-pulpa, que dura aproximadamente 1 dia, e depois, na sequência, a pulpa propriamente dita, que leva mais ou menos uns 2 dias. Então,
esse ciclo no solo, ele está mais ou menos situado entre 2 a 3 dias, até um pouquinho mais, dependendo das condições climáticas. Principalmente o frio interfere nesse período aí desse ciclo. Depois que ela completou seu ciclo no solo, né, ela já sai do solo com alada, né? Então aí ela sobe para a planta ou vai aos pontos mais altos para o vento ajudar na sua dispersão, onde ela encontra o macho, ou a fêmea encontra o macho, ou o macho encontra a fêmea, e o ciclo começa de novo. Há um acasalamento e o ciclo começa na sequência com tudo de novo. Vale frisar que o TRIPS ele é muito influenciado pela temperatura, como eu disse. Temperaturas mais frias, mais amenas, esse ciclo tende a ser um pouco maior. Né? Se a gente somar 13, 17, 21 e 25 dias aí, pode chegar a 35 dias se o clima tiver um pouco mais frio. Se tiver um clima mais quente, né, em algumas regiões não se faz tanto frio quando se planta cebola, o ciclo é menor. Então você tem uma reinfestação da praga muito intensa. Tá? No próximo slide eu vou mostrar umas fotos de ninfas atacando a folha da cebola. Então se a gente chegar numa planta de cebola, as folhas são todas próximas uma da outra, né? Eretas. Então é muito fácil do tripe se esconder. A foto da direita a gente tirou a foto, mas precisou abrir a folha para poder chegar na parte onde o tripe se aloja, tá? Então essa é uma infestação bem alta, né? E a foto da esquerda a gente já consegue reparar o dano que ele causa na planta, né? Essa raspagem que ele faz, ele raspa a cera da planta para se alimentar, acaba se alimentando das células epidermes e um pouquinho mais de profundidade, se alimentam ali e causam um ferimento. Esse ferimento ele está muito, muito, muito associado a doenças foliares. E como a gente vai ver mais para frente, isso com a bacteriose. Então, é importante controlar essa praga devido sem a perda direta, que é o ataque dela por redução de área foliar, mas também com a interação que ela tem com outras doenças, né? Então, é um fator muito importante que a gente levar em consideração. Dando sequência, essa é uma lavoura, né, uma foto drástica, de ataque drástico, onde praticamente não houve bulbificação, né? O TRIPS ele injeta uma toxina na planta, onde a planta é estimulada a continuar vegetando, a não completar seu ciclo produtivo, e isso faz com que as folhas novas sejam sendo reatacadas, e ela não acaba bulbificando. Então, isso é um problema sério nas regiões onde o clima, onde existe longos períodos de secas, né? São muito favoráveis para a praga. Vocês percebem que existe praticamente acima de 80% as plantas não bulbificam, certo? E as folhas ficam praticamente inativas. A planta gasta toda a sua energia para poder pôr folhas novas e em detrimento à produção comercial. Então como eu disse anteriormente, é uma perda acentuada. Uma situação dessa foto aí praticamente não há produção. É perdida praticamente 100% da área e os bulbos que são produzidos são muito de baixa qualidade, certo? Dando continuidade, a gente falar um pouquinho sobre o manejo, né? Como eu disse anteriormente, as plantas daninhas, elas são hospedeiras do TRIPS. Elas servem de alimento, né? Não é o preferencial dele, lógico, mas ele fica sobrevivendo na planta enquanto as condições de proliferação dele não são tão ideais. Isso faz com que a gente esqueça da planta daninha numa curva de nível, numa roça próxima, e isso faz com que você passe o defensivo na cultura e a planta fica uma ilha sem a pulverização, onde os insetos são continuamente reprodutivos, vão se reproduzindo. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante que deve ser levada em consideração para o manejo como um todo do campo. Outra coisa que deve ser levada bem em consideração também é uma adubação equilibrada. Plantas
existem trabalhos de literatura que plantas com excesso de nitrogênio são mais atrativas para o TRIPS. Isso é notado em regiões onde você precisa adubar com um pouco mais de nitrogênio para a planta estimular a planta a crescer e fatalmente a gente acaba encontrando maior ataque de TRIPS. Uma característica bem interessante dessa praga é que é uma praga de seca, né? Então a região que se planta, normalmente o inverno é uma região, são invernos mais secos, onde a planta é apenas irrigada, a umidade do ar está sempre abaixo de 40%, 30%, 50% às vezes. Isso é um prato cheio, vamos dizer assim, para o desenvolvimento da doença, da praga, perdão. A reprodução é muito intensa nesse sentido. O TRIPS sozinho morre com água, mas é difícil chegar à água necessária para poder matar o TRIPS onde ele se aloja. No próximo slide, a gente continua falando sobre manejo e recomenda-se a utilização de inseticidas, né? Todos eles, existem vários produtos registrados para a cultura de cebola, tendo como alvo essa praga. Não há necessidade de dobrar a dose, triplicar a dose, misturar meia dose com outro. Então, se a gente seguir a dose indicada na bula, dentro das técnicas aplicadas de pulverização, com certeza a gente terá sucesso. Né? A gente recomenda também a rotação de modos de ação. Essa sigla IRAC é uma sigla que identifica os modos de ações de uma classificação bem didática, né? Onde você consegue identificar se o produto que você está usando, você está tendo eficiência quando você troca por o outro. Então, se você seguir essa classificação e seguir os produtos registrados, fatalmente você terá sucesso. E outra coisa bem importante é o uso adequado de cauda. Como a gente sabe, essa praga ela fica entre as folhas, e as folhas são eretas da cebola. Então, é uma praga de difícil contato. Então, por isso que é muito importante a gente usar o espalhante adesivo. E o volume adequado de cauda não quer dizer que você precisa jogar o volume que escorra até chegar no solo. Não, não é isso. O ideal é que você consiga atingir a praga na fase que ela está na folha, a fase de ninfa, que é a fase de maior facilidade de controle. Então, o inseticida caindo no solo, você não vai ter muito efeito nas pulpas, porque elas não se alimentam. Correto? A interação do TRIPS com as doenças, a gente vai notar muito forte no próximo slide, quando a gente começar a falar sobre bacteriose de cebola, né? Você vai falar assim, nossa, Daniel, mas você falou que o TRIPS precisa de um ambiente seco. Já a bacteriose, lá na primeira linha, é alta umidade. Pois é. A gente tem no clima, nas áreas de produção de cebola do Brasil de maneira geral, irrigação por pivô central. Essa irrigação mantém a umidade do solo, né, mas não mata o TRIPS. Então, essa irrigação faz com que você mantenha a bacteriose viva, mas não consegue controlar o TRIPS. E como eu falei anteriormente, aquela ferida que o TRIPS causa na folha é uma porta de entrada para a bactéria. A bactéria, ela precisa de uma porta de entrada, ela não tem capacidade de atacar o tecido sadio. Então, ela precisa de um ferimento, ou de uma folha quebrada, ou do inseto que atacou para poder causar essa lesão. Tá? Então, a bacteriose, ela exige alta umidade, como toda bacteriose, seja ela em tomate, seja ela em batata, seja ela em outras plantas cítrus, ela exige alta umidade. Isso facilmente acontece numa área de cebola, que é onde é irrigado, e mesmo assim, às vezes em períodos contínuos de chuva. Outra característica interessante da bacteriose é que ela demanda altas temperaturas, como está muito ligada ao TRIPS. O TRIPS também eu comentei que o ciclo dele, ele prefere ciclos de temperatura mais alta e o ciclo se torna menor, então aumenta a infestação. Então aí começa a interligação entre uma doença e uma praga, né? A bacteriose também é muito influenciada pelo preparo de solo. Às vezes um preparo de solo mal feito, ocorre a compactação em alguns pontos e com isso o acúmulo de água. O acúmulo de água é a alta umidade. A alta umidade a bacteriose gosta, né? Então ela fica muito
muito nítida em regiões onde existe, em regiões onde ao plantio ocorre acúmulo de água, ou seja, numa bacia de uma curva, ou seja, num rastro de trator, de pulverização e por assim por diante. Variedades com menor serosidade foliar também são um pouco mais suscetíveis à contaminação pela bacteriose. A cebola ela tem uma característica muito interessante que quanto maior a serosidade foliar, maior resistência à praga e doença. Então, hoje o programa varietal de melhoramento de cebola sempre está buscando raízes abundantes e serosidade foliar. Tá? Então, esse é um processo bem interessante de se pesquisar. Então, procure usar uma variedade que tenha uma serosidade foliar alta, que você terá maior sucesso no controle da bacteriose. O excesso de nitrogênio também causa uma atração maior, o tecido fica mais mole, mais quebradiço, abre-se mais porta de entrada para a bactéria. Então, precisamos tomar muito cuidado nesse sentido para poder respeitar a nutrição adequada que a planta precisa, né, sem reduzir o potencial produtivo, mas sem forçar demais a adubação para que não cause problemas estruturais na folha e com isso aumente a chance de você ter bactéria na folha da cebola ou até mesmo de outras doenças, tá? Esse excesso de nitrogênio serve para outras doenças também, tá? Excesso de nitrogênio causa várias outras doenças em cebola e em outras culturas, então tomamos cuidado em relação a isso. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre os agentes causais, né? Existem 4 tipos de podridões de bactéria em cebola, apenas 2 delas são relatadas no Brasil, as 2 últimas, né? Mas é bom saber que existe podridão de escamas, né? Que acontece na parte externa da planta, né? Foi detectada no Nordeste, uma mais depois só em 2019, pontualmente, ficou bem confusa essa sequência que o Oliveira gravou, né? Dessas aparições. Não foi uma coisa, não se viu mais depois em outras regiões, mas não é vamos falar assim, uma forte perda de produtividade, né? Podridão de escamas talvez não seja a principal doença bacteriana da cebola. A podridão mole, ela já é um pouco mais comum, né? Existem perdas significativas em áreas onde há grande umidade, né? Mas as mais comuns de serem encontradas nas regiões produtoras são a necrose ou a podridão de bulbo, né? Que é um pouco mais fácil de se identificar, causadas pela pseudomonas, né? Dessas duas espécies aí, duas patovares, e as queimas foliares, que são causadas pelas xantomonas. Essas sim são um pouco mais comuns, né? Fortemente importante no cenário produtivo do Brasil, com grandes perdas, grandes áreas devastadas. Depois que ela entra, é difícil de controle, sobrevive também em outras plantas cultivadas ou não. Então, precisamos tomar muito cuidado com essas xantomonas. A seguir, a gente vai ver a diferença, basicamente, do pseudomonas e das xantomonas. Essa foto foi tirada pela doutora Alice, muito didática, né? A gente consegue ver claramente a diferença das manchas foliares, né? Mas qual é a diferença? Você percebe que a xantomonas é uma mancha um pouco mais úmida e a pseudomonas é uma mancha um pouco mais seca. Não quer dizer que a pseudomonas não tenha umidade no seu interior. Tem sim, mas é difícil de ver. E o controle, a gente vai ver mais para frente, que é basicamente o mesmo, né? Tudo que se fala de doença para controlar bactéria é o mesmo princípio ativo, mesmo modo de ação, inclusive. Então está bem claro aí a diferença entre uma mancha causada por xantomonas e uma mancha causada por pseudomonas. Dando sequência, esse slide mostra já uma planta muito bem atacada, um estágio avançado de ataque, né? Folhas praticamente mortas. Nesse caso, tanto da direita quanto da esquerda, a bactéria já chegou ao nível do bulbo, né? Já praticamente apodreceu o bulbo como um todo.
uma planta dessa não tem mais recuperação. Ela praticamente está inviável, né? E serve de fonte de inóculo para as plantas do lado. Você imagina que uma irrigação por pivô é como se fosse uma chuva, a água da irrigação bate nessa planta contaminada, essa gota espirra, cai numa planta sadia. É assim que acontece a propagação das bactérias, de maneira geral. Podem também levar uma barra de pulverização, pode arrastar esse material contaminado para ter em contato com um material sadio e com isso aumentar a infestação. Mas de maneira geral, as bacterioses elas ocorrem em manchas, né? Começam às vezes com uma planta com ferimento, com um acúmulo de água, então e de manchas elas vão expandindo. Existem relatos desesperos de produtores que queimam essa mancha com herbicida não seletivo para você tentar diminuir o deslocamento dela, mas sem muito sucesso. Depois que a planta chegou nesse estágio, não tem mais como controlar. Tá? O próximo slide é mais um exemplo do prejuízo causado pelas xantomonas ou pela bacteriose em uma lavoura. Essa lavoura praticamente está perdida. Fala assim, mas tem cebola aí pronta para colher. Mas todas essas cebolas que não tem folha porque a bactéria consumiu o material vegetativo e chegou no bulbo. Esses bulbos praticamente não têm qualidade de comercialização, não têm qualidade de pós-colheita, praticamente ficam perdidos aí na lavoura e serve de contaminação para a lavoura seguinte, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no manejo. O manejo tem que se iniciar logo no começo da cultura, para que não chegamos numa situação como essa. Uma situação dessa, praticamente, a gente não tem resultado econômico aí, né? Nem a indústria atualmente está pegando a cebola com uma qualidade muito ruim, como é o caso dessa foto aí, tá? E vocês podem perceber que essa área, no final de ciclo, ainda tem algumas plantas daninhas vivas ali, né? Não foram controladas, né? Então, a gente tem relatos no próximo slide, de uma planta daninha, né? No meio da cultura da cebola, que também foi atacado pela bacteriose. Então, do mesmo jeito que o trips sobrevive em outras plantas daninhas, a bacteriose também sobrevive em plantas daninhas. Então, se você tiver que manejar uma lavoura, que ela seja conduzida com o mínimo de plantas daninhas possível. Às vezes você deixa 1 ou 2 pés de planta daninha no meio da lavoura, isso pode causar um problema sério de onde as pragas, as doenças vão se proliferando. Volto a falar, uma curva de nível, uma beira de cerca, a divisa com o vizinho, isso é importante se manter sempre limpo. Então, essa foto da esquerda é uma planta de leiteiro que teve o ataque de xantomonas catalogado pela professora doutora Alice. Então, isso é muito importante que isso fique bem claro e bem aberto na nossa cabeça. Precisamos controlar a planta daninha, né, como um dos fatores primordiais para o sucesso. No próximo slide, a gente recomenda para controle da bacteriose um manejo cultural. Volto a dizer, não adianta apenas a gente ficar querendo controlar uma praga, uma doença, com aplicações de defensivo. No caso de bactéria, são poucos produtos registrados, né? Na verdade, são 2 ou 3 princípios ativos registrados. Então, o produtor de cebola toma algumas ferramentas no desespero, né? Tipo aplicar cloro de piscina na cebola. Isso aumenta o arranquio da serosidade da folha, faz com que, na verdade, momentaneamente você tenha um sucesso onde a bactéria seca, mas como você também tirou a serosidade da folha, a consequência é que vai aumentar a próxima leva de pragas e doenças. Então, é importante a gente não levar em consideração isso. Existem ferramentas registradas, né, principalmente cobres, que são protetivos e que têm sucesso.
E dentro desse manejo, como eu disse anteriormente, as variedades com maior sorosidade são mais interessantes. Então, na escolha da variedade, sempre acompanhe um campo, vá visitar uma outra propriedade que houve o plantio da cebola e você vai acompanhar se ela foi boa ou não em relação à bacteriose. Como eu disse também anteriormente, adubação equilibrada de nitrogênio e cálcio. O cálcio tem uma estrutura, faz parte da estrutura da folha, mantém a folha um pouco mais ereta. Então, essa adubação equilibrada desses dois nutrientes, praticamente você tem um sucesso, ajuda no sucesso do controle da bacteriose. Como eu disse também, a bactéria ela está muito influenciada pela quantidade de água, então a gente precisa ter uma irrigação adequada. Sistemas de irrigação bem equilibrados, bem homogêneos, facilitam em muito, mas muito, o manejo da bacteriose. Então, a medição de água, a quantidade de água que está caindo em cada ponto do pivô ou da sua área, seja ela de aspersor, gotejo, é muito importante a gente levar em consideração isso também. Isso faz parte do manejo cultural. Pulverizações preventivas que estão marcadas aí nesse slide, basicamente são dois produtos, a casumicina e o cobre. São produtos registrados e que têm ação mais eficiente como prevenção do que como curativa. Então, depois que a bactéria está instalada, praticamente você não tem muito mais controle. Mesmo que a condição climática seja muito favorável, aí sim, as pulverizações terão uma eficiência considerável. E atualmente está sendo utilizado o controle biológico, né? Fungos ou outras bactérias que aplicados na lavoura fazem com que a planta se defenda melhor ou propriamente o fungo consegue controlar essa bactéria, uma própria bactéria que seja antagônica a ela. Alguns produtos têm apresentado bom resultado, mas estão sendo pouco estudados, são só observações de campo, mas a gente enxerga que o futuro desse produto aliado aos produtos que já existem em registro sejam bem interessantes e tenham um futuro bem promissor. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha falado sobre a cultura da cebola. Espero que tenha gostado. Boa feira a todos. Obrigado.